Bom, então, e a aula de hoje, então vai ser sobre a continuação das aulas anteriores, por isso vai, uma vez vistos, digamos, percebido o que são fórmulas com quantificadores, qual é o seu significado, vamos ver como é que podemos fazer deduções com essas fórmulas, nomeadamente no sistema de dedução natural. E o, este é o plano da aula, por isso métodos de demonstração com os quantificadores. Vamos ver, digamos, como é que esses métodos de demonstração se relacionam com técnicas, técnicas enfim, que têm sido estudadas ao longo de centenas de anos sobre generalização e instanciação universal e particular, e depois vamos ver como é que esses métodos são sistematizados na introdução e eliminação dos quantificadores, que são as operações que são feitas no sistema de dedução natural. Okay. Bom, por isso, agora que temos uma linguagem com maior expressividade, por isso já permite falar sobre quantificação concretamente, temos que ver como é que podemos fazer inferências ou que tipo de novos métodos de inferência é que estão abertos para trabalhar com essas fórmulas. Okay? Por isso, no sistema de dedução natural, vamos tentar criar, dentro do espírito do sistema, regras de, já que criamos dois operadores novos, aliás, a quantificação universal e o quantificador existencial, temos que criar regras de introdução e de eliminação desses quantificadores. Okay? É isso que vamos pretender e vamos ver como é que nós fazemos isso baseados no tipo de raciocínio que usamos no dia-a-dia, por isso em língua natural. Okay? Por isso as regras de introdução corresponderá a criar fórmulas com a quantificação, neste caso. As regras de eliminação não cortam, digamos, os eliminadores, mas correspondem a métodos que permitem tirar partido, digamos, dessas fórmulas que estão quantificadas. Ok, por isso vamos começar por talvez um mais simples, que é o método de instanciação universal, que basicamente o que diz que o que é válido para todos os objetos, por isso o que é verdade para todos os objetos, então há de ser válido ou ser verdadeiro para um objeto específico. Normalmente este método é utilizado, regras universais são regras são regras com implicações, por isso, e vamos associar, digamos, normalmente este tipo de, vamos dar um exemplo com o modus ponens, ok? Em que diz o seguinte, por exemplo, se todos os cubos forem pequenos, e se o bloco A for um cubo, então, obviamente, o que teremos aqui é que se é válido para todos, também há de ser válido para o A, e por conseguinte o bloco A também é pequeno. Okay? Aliás, o mesmo pode ser feito com modus tollens, ao contrário, por isso todos os cubos são pequenos, e se o bloco não é pequeno, então esse bloco não há de ser um cubo. Por isso, basicamente, há uma regra geral, todos os cubos são pequenos, há um caso particular, o bloco A é um cubo, ou o bloco A não é pequeno, e depois há uma conclusão sobre esse método particular, sobre esse objeto particular. Bom, o outro método que é bastante óbvio é o da generalização existencial, que diz que se nós conhecemos um exemplo de um objeto que tem uma determinada propriedade, então existe um objeto com essa propriedade. Okay? Por isso, se é verdade, o que é verdade para um objeto específico, então é verdade para algum objeto. Okay? Isso basicamente é o seguinte. Vamos assumir que o número não é. Vamos tentar provar que este número é primo ou não. Isto para não ser um exemplo demasiado óbvio. Okay? Será que este número, uma grandalhão, é primo? Bom, e a resposta é não. De facto, ele não é primo porque existem números pequenos, números inteiros, P e Q, multiplicados dão aquele número, concretamente. Agora a pergunta que vocês fazem é quais são? E eu dou-vos um exemplo. O exemplo é o número P, 8.573, e o número Q, 9.973. E por conseguinte, se este número P divide o número grande N, então existe um número que divide o número N, e se existe um número, e por conseguinte passamos do caso particular, ser o número P, aliás, o número Q também seria, para um caso geral, que é existe um número. Okay? Já agora, este exemplo é um bocado rebuscado, mas este é o que está na base da criptografia atual, digamos, na informática. Não com estes números, mas com números deste género. Ou, aliás, este ainda é pequeno, com números com
50, com 100, 200 algarismos, saber se um número com 100, 200 algarismos é primo ou não, é um dos problemas, é uma dos métodos, é uma das bases dos sistemas atuais de criptografia. Quem sabe os fatores pode descodificar o número, quem não sabe os fatores não sabe descodificar a mensagem. Isso tudo o que nós temos que fazer é dar um número de grandalhão, a dizer essa é a nossa chave pública e por conseguinte as pessoas codificam com base nesta chave e nós, como sabemos os números primos que decompõem a chave, podemos depois podemos retirar o significado da frase encriptada que mais ninguém consegue fazer. Bom, instanciação existencial, ok? Por isso aquelas duas são as mais simples, é a instanciação universal, o que é válido para todos é válido para um, generalização existencial, o que é válido para um é válido para algum. Bom, as outras duas regras são um pouco mais subtis. O que é instanciação existencial? Ok? Bom, a instanciação existencial tem a ver vagamente com pronomes. Ok? Vamos ver, nós usamos pronomes no sistema de dedução natural, não há pronomes, temos que dar a volta de outra maneira. Mas a ideia é que se alguma coisa é válida para algum objeto, então podemos referir esse objeto através de um nome não ambíguo, ok? E inferir tudo o que possa ser inferido com esse nome. Bom, nós em língua natural não usamos o nome, usamos um pronome, nós na dedução natural vamos usar realmente um nome inventado. Okay? Vamos ver aqui um exemplo. Suponhamos que existe um tetraedro à frente de todos os outros blocos. E se um bloco estiver atrás de outro, então esse bloco é grande. O bloco B é um cubo, ok? Logo podemos concluir que o bloco B é grande. Porquê? Bom, porque se o bloco B é um cubo, então há um tetraedro que está à frente de todos os outros, e em particular o tetraedro há de estar à frente do cubo B, e por conseguinte, se um bloco estiver atrás do outro, por isso o B estará atrás do tetraedro, então ele é grande. Okay? Bom, mas como é que nós vamos fazer esta inferência do bloco B ser um cubo para o bloco B ser um grande? Bom, temos que falar daquele tetraedro. Há um tetraedro que é crucial nesta demonstração, que é o tetraedro que está à frente dos outros blocos. Okay? E por isso a demonstração em língua natural é o bloco B está atrás daquele tetraedro, que está à frente de todos os outros blocos, e por conseguinte o bloco B deve ser grande. Isso aqui a regra é como é que nós vamos falar daquele tetraedro. Okay? Por isso, no sistema formal não existem nomes e por isso a justificação será do tipo. Vamos chamar a que é um nome fictício, um nome de código, se quiserem, o tetraedro que está à frente dos outros blocos. Se existe algum, nós podemos chamar-lhe um nome, desde que esse nome não se confunda com os outros nomes que possam aparecer na demonstração. Bom, então, uma vez tendo o bloco A, podemos falar dos blocos A e B e demonstrar que o B é grande. Okay? Já iremos ver como é que isto se faz formalmente, mas a ideia é essa. Por isso, no caso já agora, no caso dos pronomes, há que garantir que os pronomes não se confundem, ok? Isso é um problema de língua natural que permite fazer muita ambiguidade e por isso, se uma pessoa tiver uma frase como esta, o João devolveu um livro ao Pedro, ele é um pronome, gostou muito dele, outro pronome, quem é o pronome, quem é ele e quem é que gostou dele. Okay? Bom, pode ter sido, há três entidades, ok? O João, o Pedro e o livro, e nós podemos dizer que o segundo, quem gostou dele foi quem? Quem é que gostou de quem, ok? Será que alguém gostou do livro? Ou será que o Pedro gostou do João por ele ter emprestado o livro? Okay? Ou será que foi o João que gostou do Pedro por este lhe ter devolvido o livro? Okay? Enfim, tudo isso, mesmo só o primeiro, enfim, em língua natural, só o primeiro pronome é que não se confunde com o livro, porque à partida, sintaticamente pode acontecer, mas semanticamente a gente sabe que os livros não gostam, ok? São seres inanimados que não têm gostos. Mas à parte disso, todas as combinações possíveis do Pedro, do João e o livro são possíveis para este primeiro ele e segundo ele. E é o contexto normalmente que desambigua isso, ok? Eventualmente, se a conversa foi que estávamos a falar de um livro qualquer interessante, o João devolveu o livro ao Pedro, provavelmente quem gostou foi o João, que não o tinha lido e que passou a gostar, e que gostou do livro. Mas, enfim, todas estas ambiguidades têm que ser eventualmente desfeitas.
Em dedução natural, nós não queremos estas ambiguidades e vamos garantir que os pronomes não existem, são sim nomes que nós damos ficticiamente às entidades que estamos a nomear com pronomes em língua natural, como veremos nas regras. Instanciação existencial. Ok. Se não fizermos isso, podemos fazer asneira, ok? Existe um tetraedro à frente de todos os outros. Bom, vamos atribuir corretamente o nome. Existe um tetraedro à frente, vamos chamar A o tetraedro que está à frente de todos os outros blocos. Okay? Aqui não há dúvida. Chamar por A, o A não aparece no resto da demonstração, por isso o A é um nome de código, okay, que nós podemos utilizar na demonstração. Bom, neste caso, o que temos de dizer é que o bloco A está atrás o bloco B está atrás do A, que é o tetraedro, logo o B é grande. Se nós fizermos uma asneira, e se, por exemplo, dissermos que B é o tetraedro, okay, usamos o mesmo nome, a da altura estamos a começar a dizer que o bloco B é simultaneamente um cubo e um tetraedro, que é uma asneira, e mais do que isso, o bloco B está à frente, o bloco B está à frente de todos os outros blocos, por isso o bloco B está à frente o tetraedro está à frente do cubo, enfim, completamente, um disparate completo, ok? Por isso, nas demonstrações, quando nós substituirmos um nome que nós sabemos que existe, vamos atribuir-lhe um nome. Quando nós atribuímos o nome, temos de ter o cuidado de garantir que o nome não é confundido com nenhum dos outros nomes que aparece na demonstração. Finalmente, a generalização universal também tem a atribuição do nome, mas aí a situação é diferente. E o que nós dizemos é assim, se nós conseguimos atribuir alguma propriedade a um objeto arbitrário, ok? Se esse objeto for desculpa, estou a ter aqui interrupções. Estão ainda a ouvir bem, espero. Sim. Ok, por isso. Se vocês souberem alguma propriedade de um objeto, atribuírem uma propriedade a um objeto arbitrário, por isso não tem nenhuma especificação para esse objeto, mas um objeto arbitrário tem uma determinada propriedade, então se vocês conseguem atribuir uma propriedade a um objeto arbitrário, então na prática vocês estão a atribuir essa propriedade a todos os objetos, porque o primeiro objeto foi escolhido arbitrariamente. Vou dar aqui um exemplo, ok? Aquele que já vos falei da soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Bom, o que nós fazemos é qualquer coisa do género. Seja T um triângulo arbitrário. Depois conseguimos provar, fazemos a reta, provamos os ângulos internos e os ângulos externos, não é? E conseguimos finalmente provar que a soma dos ângulos internos do triângulo T é 180 graus. Mas agora olhamos para esta demonstração de cérebro, mas T é um triângulo arbitrário. Então, se T, sendo um triângulo arbitrário, tem 180 graus, então qualquer triângulo deve ter a soma dos ângulos internos igual a 180 graus. Okay? Por isso nós queríamos aqui um caso particular, mas arbitrário, conseguimos aqui um universal. Qualquer triângulo tem essa propriedade. Ok? Bom, estes são os quatro métodos que nós vamos utilizar para implementar no sistema de dedução natural. Generalizações universais e particulares, instanciações universais e particulares. Bom, vamos começar com o primeiro, que é a instanciação universal, correspondente à eliminação do quantificador universal. Bom, aqui o que temos que dizer é que o que quer que seja que é válido para, por isso, todo o X tem uma propriedade, não sei o que aconteceu ao rato, se todo o X tem a propriedade φ, ok? Então nós podemos dizer que o objeto A, ou a entidade A, tem essa propriedade φ, ok? E dizemos que isso corresponde à eliminação do quantificador universal que aparece na fórmula K1. Okay? Bom, acho que este é mais ou menos óbvio e podemos dar aqui um exemplo. Okay? Todos os cubos são pequenos, A é um cubo, logo A é pequeno. Okay? Como é que fazemos isto? Criamos a primeira fórmula, qualquer que seja x. Se x for um cubo, então x é pequeno. A é um cubo e, por conseguinte, nós podemos dizer, em primeiro lugar, a primeira forma, pode ser generalizada, aliás, pode ser instanciada para qualquer cubo,
em particular para o cubo A, e por isso a primeira coisa que temos que fazer é criar a fórmula se A é um cubo, então A é pequeno, correspondente à instanciação da fórmula 1, por conseguinte, a eliminação do universal na fórmula 1, e agora se temos cubo A e cubo A implica small a, temos a fórmula small a por eliminação da implicação. Ok? Por isso reparem que a eliminação do universal faz-se na própria implicação. Essa é a técnica que tem que ser usada, mas enfim, acho que esta é suficientemente clara para não levantar questões. Introdução do existencial também é uma fórmula simples. Ok? Se nós temos uma propriedade φ que está atribuída a um objeto A, então podemos dizer à frente que existe um objeto X que tem a propriedade φ. Ok? E justificamos essa fórmula com a introdução do existencial na fórmula K1. Um exemplo, todos os cubos são pequenos, o bloco A é um cubo, logo existe um bloco pequeno. Ok? Como é que fazemos isto? Começamos como há bocado, todo o X é pequeno, A é um cubo, vamos provar que A é um bloco pequeno, que existe um bloco pequeno da seguinte forma. Tal como anteriormente, conseguimos provar que o A é pequeno, ok? E agora, simplesmente, se A é pequeno, então existe um objeto que é pequeno. Por introdução do existencial na fórmula 4. Ok? Bom, acho que esta também é clara. Vamos começar as mais complicadas. Introdução introdução do existencial, só para terem cuidado, para não fazer aquela confusão com os quantificadores. Quando digo que os objetos A e B têm formas diferentes, atenção que objetos diferentes, em princípio, são quantificados por variáveis diferentes, embora isso só à partida não seja suficiente. Mas se nós não tivermos cuidado, podemos dizer que os objetos A e B têm formas diferentes, logo existe um objeto com uma forma diferente de si próprio. Okay? Como é que nós fazemos esta magnífica demonstração? Vamos dizer que o objeto A e B têm forma diferente. Depois dizemos que, ok, por introdução do existencial, nós dizemos que se existe um objeto B que está na situação de não ter a mesma forma do A, então existe um objeto que não está na mesma forma do A. E se nós não tivermos cuidado, agora vamos a fazer a mesma coisa com o A. E dizemos que o A não tem a mesma forma de um objeto qualquer, nós podemos dizer que existe um objeto que não tem a mesma forma de outro objeto, só que se não tivermos o cuidado de mudar a variável que está a ser quantificada, se dermos a mesma variável, na prática o que estamos a fazer é criar dois existenciais com a mesma variável e, por conseguinte, isto acaba por ser o mesmo e que estamos a criar, na realidade, uma forma que diz que existe um y que não tem a mesma forma de si próprio. Okay? Isto basicamente por quantificação nula, no sentido que se este primeiro y, okay, desculpem lá, o rato foi abaixo, se este primeiro y se é aplicado a esta fórmula, na fórmula 3, o segundo y já se aplica a uma forma que já está fechada, por conseguinte já não está a quantificar coisa nenhuma. Bom, obviamente a situação correta seria atribuir o valor a variável y ao b, a variável x ao a, e agora temos uma forma correta. Ou seja, existem objetos, x e y, que não têm a mesma forma de si próprios. Okay? Bom, eliminação do existencial. Aqui já a coisa começa a ser mais complicada, por isso corresponde à instanciação particular, ou seja, no fundo, chamar um nome a um objeto que não tem nome, okay? E trabalhar como se tivesse esse nome. Esse nome é um nome de código nosso e, obviamente, não pode aparecer na fórmula final. Okay? Por isso, a regra será, vamos a partir do princípio que existe um objeto que tem uma determinada propriedade, ok? Vamos criar um nome de código a este objeto, por isso pomos o A nesta caixinha, dizemos que, bem, para nós este objeto vai se chamar A, ok? Desde que o A não apareça na demonstração, porque senão podemos fazer confusão, ok? E a partir daqui, demonstramos uma fórmula qualquer, ok? Bom, se essa fórmula não tiver A, aquele nome de código que é usado por mim, e que só eu é que sei qual é, e que sou eu que faço sentido,
Se esse A não aparecer nesta demonstração, esta demonstração é válida para toda a gente. Não só para mim, como para toda a gente. Okay? E, por conseguinte, posso retirar esta fórmula φ, desde que o A, o nome que eu inventei, não ocorra na fórmula que foi obtida a partir da atribuição do nome A. Okay? Se o A aparecer, bom, se o A aparecer eu não posso retirá-lo desta demonstração, porque o nome A é o nome que eu inventei para mim e as outras pessoas não têm nada que aceitar sequer que aquele nome seja A. Que aquele objeto tenha um nome A, pode ter. Outras pessoas poderão ter outras ideias sobre o nome do objeto. Ok? Por isso, neste caso, então, o que fazemos é, a partir da altura em que tenhamos uma fórmula existencial, vamos atribuir um nome a esta variável, ok? Fazemos a nossa demonstração que nos der jeito, chegamos a uma fórmula que não tem essa variável, se essa fórmula, aliás, essa constante, nesse caso, se a fórmula não tiver essa constante, podemos retirar a fórmula do contexto, ok? E dizer que esta fórmula é uma consequência desta fórmula existencial. Por isso, isto é a eliminação desta fórmula existencial, que aparece na posição K1, usando a subdemonstração de M1 até M2. Okay? Vamos dar aqui um exemplo para ilustrar isto. Por isso, aquele que vimos há bocado. Né? Qualquer bloco à frente de outro é grande, o tetraedro A está à frente de um cubo, logo o bloco A é grande. Ok? Bom, como é que fazemos isto? Duas formas, qualquer bloco à frente do outro é grande, por isso qualquer que seja x e y, se o x estiver à frente do y, então o x é grande. Existe um tetraedro, que é o A, aliás, o A é um tetraedro, e existe um objeto, que é um cubo, e que está à frente, e que o A está à frente dele. Ok? Bom, como é que nós provamos que o A é grande? Bom, só provamos que o A é grande dando o nome a este cubo. Ok? Este cubo tem que ter um nome. Então vamos ter que falar dele de qualquer maneira. Por isso o que fazemos em primeiro lugar é isolar a fórmula existencial, por isso existe um objeto que é cubo, e agora vamos dizer, bom, A é um nome que eu conheço, mas B não é, ou C não é, por isso eu posso dizer, bem, seja B aquele cubo que eu sei que existe. Okay? Então, instancio esta fórmula para eliminar o existencial e pôr B. Por isso, B é um objeto que é cubo e está à frente e aliás o A está à frente dele. E agora faço as demonstrações que tenho a fazer, não é? Por isso, basicamente é usar o B e o A nesta primeira, por eliminação do universal, e chego à conclusão que o A está à frente, se o A estiver à frente do B, o A é grande. Bom, mas agora nesta fórmula eu sei que o A está à frente do B. Ok? E aqui já não há existenciais nenhum. E por conseguinte, se o A está à frente do B, então posso concluir que A é grande. Ok? E agora repare que atribuí um nome ao cubo, chamei-lhe B, e obtive uma fórmula que não contém o B. Bom, se eu obtive uma fórmula que não contém o B, essa fórmula é válida independentemente de ele ter atribuído o nome B ou outro nome qualquer. E por conseguinte eu posso retirar esta fórmula da subdemonstração e dizer que esta fórmula A é grande, é uma fórmula que é obtida pela eliminação deste existencial, okay? Que ocorre na linha 3, usando a demonstração de 4 até 8. Ok? Isto é claro? Vamos ver o que é que pode correr errado. Okay? Vamos dar um nome que não é correto, ok? Se não for correto, eu posso demonstrar uma coisa interessantíssima, que é o tetraedro está à frente de um cubo, o A está à frente de um cubo, logo existe um bloco à frente de si próprio. Okay? Como é que eu faço esta magnífica dedução? Bom, fazendo um erro logo na demonstração, que é quando chega digamos, à premissa, isolo, digamos, o existencial, e agora vou criar uma demonstração em que este existencial é substituído pela letra A. Ok? Por isso, o objeto que existe, vou-lhe atribuir um nome, mas não tenho o cuidado de garantir que esse nome não ocorre anteriormente em lado nenhum. Conseguinte, vamos chamar A aquele objeto. Okay? Claro que a partir desta altura só dá disparado. Okay? Por isso, A está à frente, A é um cubo, A está à frente de si próprio. Por conseguinte, eu ainda não posso retirar esta fórmula, ok? Porque esta fórmula contém o A, mas eu posso eliminar este A, dizendo simplesmente que existe um objeto que está à frente de si próprio. Ok? Porquê? Porque eu posso usar a instanciação universal, ou seja, a introdução, a generalização existencial, desculpa, a introdução
do existe nesta fórmula. Bom, e agora cheguei a uma fórmula que não contém o nome que eu introduzi. Bom, se esta fórmula não contém o nome que eu introduzi, então esta fórmula é válida fora da demonstração e, por conseguinte, cheguei à conclusão que existe um objeto que está à frente de si próprio. Obviamente, a conclusão é absurda, a premissa pode estar correta, por isso, se a conclusão é absurda, é porque eu fiz aqui um erro durante a demonstração e o erro que eu fiz foi atribuir o nome deste indivíduo que existe, por isso deste cubo, atribuir um nome que já tinha sido atribuído a outro objeto. E, obviamente, a partir da altura em que eu atribuo o nome A ao cubo, o objeto esse, que eu já sei que é um tetraedro, estou, no fundo, a tratar o tetraedro e o cubo como se fossem o mesmo objeto, isso não pode acontecer. Tetraedros e cubos não são. Um objeto não pode ser simultaneamente um tetraedro e um cubo. Ok? Espero que tenham visto. Por isso, a regra é, sempre que eu vir um existencial, posso dar-lhe um nome que seja diferente dos nomes que aparecem antes, obter uma fórmula onde esse nome não ocorre, e se essa fórmula não contiver esse nome, essa fórmula é válida fora da subdemonstração. Ok, introdução do universal. O que é a introdução do universal? É a partir de um objeto arbitrário que tem uma determinada propriedade, definimos que todos os objetos têm essa propriedade. Okay? Por isso a regra é, vamos admitir que B é um objeto arbitrário. Okay? E sobre esse objeto arbitrário que nós introduzimos, como um objeto arbitrário, conseguimos provar uma fórmula para esse objeto arbitrário. Bom, como essa fórmula foi obtida para o objeto que eu introduzi com o nome arbitrário, e essa fórmula é válida para esse objeto, como esse objeto é arbitrário, então podemos concluir que essa fórmula é válida para todos os objetos. Okay? E por isso justificamos este último passo por introdução do universal na demonstração de K1 até K2. Okay? Isto é, digamos, a forma de introduzir a regra. Vamos ver aqui um exemplo. Todos os objetos à frente do bloco A são grandes. Todos os cubos estão à frente de A. O que é que vocês podem concluir daqui? Se todos os objetos à frente do bloco A são grandes e todos os cubos estão à frente do A, então todos os cubos são grandes. De acordo? Por isso, obtemos aqui uma fórmula universal. Todos os objetos são grandes. Bom, como é que vamos concluir, ou como é que vamos poder concluir esta fórmula, ou o correspondente a esta fórmula no sistema de dedução natural? Bom, as premissas são todos os objetos à frente do bloco A são grandes, por isso qualquer que seja x, se x estiver à frente do A, então x é grande. Todos os cubos estão à frente de A, qualquer que seja x, se x é um cubo, então está à frente do A. Ok? Bom, como é que nós vamos provar que todos os cubos são grandes? Bom, vamos admitir que existe um objeto arbitrário, okay? B, e mais que esse objeto B é um cubo. Ou seja, temos aqui duas hipóteses. Primeiro, que existe um objeto arbitrário, e agora vou dizer que esse objeto arbitrário é um cubo. Há aqui duas hipóteses que têm que ser desfeitas. Bom, se B é um cubo, a partir daqui é fácil, não é? O B está à frente do A, e por conseguinte está à frente do A é grande, por isso usando duas vezes a instanciação universal, por isso a eliminação dos universais, conseguimos provar que o objeto B é grande. Ok? Por isso eliminações dos universais e da implicação. E por conseguinte nós provamos que todo o cubo, se B fosse um cubo, então B era grande. Bom, isto é a forma de introduzir uma implicação. Okay? Se cubo é B é grande, então podemos considerar que se B for um cubo, então ele é grande. Isto aqui não tem nada de novo, isto é apenas a introdução da implicação nesta demonstração de 4 a 8. O que é novo agora é, bom, mas este B, que eu aqui estou a falar desta fórmula, este B foi escolhido arbitrariamente, não pus nenhuma condição para o B, a não ser eventualmente não ter o mesmo nome de outros que apareçam, ok? O B é completamente arbitrário, por isso não estou, se tivesse o mesmo nome de outros que apareciam antes, ele já não era arbitrário, já teria uma conotação. Por isso este B é perfeitamente livre, pode ser qualquer objeto. E qualquer que seja, e para este B, que é um qualquer, consegui demonstrar esta fórmula. Bom, se eu conseguir demonstrar esta fórmula para um objeto arbitrário, então qualquer que seja o x, se x for um cubo, então ele é grande. Por introdução do universal na demonstração de 3 até 9.
Bom, esta é a regra da introdução do universal. Na realidade, o que nós fazemos, as regras universais, as frases universais, normalmente têm a forma de uma implicação. E por isso nós juntamos estas duas hipóteses numa só, por simplicidade. Okay? Podemos não o fazer, mas sempre que quisermos fazer uma coisa deste género, nós podemos fazer isto numa só fórmula e simplificar a demonstração da seguinte forma. Okay? Seja B um cubo arbitrário. Okay? Vamos as duas hipóteses na mesma, as duas hipóteses numa só. Okay? Bom, com esta conseguimos chegar, como há bocado, conseguimos chegar à conclusão que B é grande, e como B é um cubo arbitrário, então qualquer que seja o cubo arbitrário, ele é grande, e por conseguinte fazemos esta fórmula diretamente e dizemos que não chegamos a incluir a introdução da implicação, dizemos simplesmente que é a introdução do universal de 3 até 7. Okay? Está implícito aqui esta implicação também foi introduzida implicitamente, mas enfim, simplificamos as demonstrações para não ter que usar duas implicações sistemáticas, duas hipóteses, uma dentro da outra. Okay? Bom, mais uma vez, se o nosso objeto não for arbitrário, nós vamos fazer borrada. Okay? Por conseguinte, imaginem uma situação destas. Todos os cubos são maiores que todos os tetraedros, existem tetraedros médios, logo todos os cubos são maiores que si próprios. Okay? Disparado. Mas mesmo assim, eu vou conseguir pseudo-demonstrar este disparate. Okay? Reparem, todos os objetos são maiores que todos os tetraedros. Qualquer que seja o cubo, então, qualquer que seja o tetraedro, então o cubo é maior que o tetraedro. Okay? Esta é a primeira forma. Existem tetraedros médios, ok, cá está, existe um X, que é tetraedro e médio. E agora vamos provar que todos os cubos são maiores que si próprios. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro diga assim, ok, se existe um tetraedro médio, vamos chamar A esse tetraedro médio. E agora, como eu quero provar que todos os cubos, vamos criar um objeto arbitrário, que até é um cubo. Okay? Mas não tenho o cuidado de verificar que este objeto A já foi, este nome A já foi atribuído ao tetraedro, ou já existe um tetraedro com esse nome A. Por isso estou aqui a fazer na realidade estou a fazer aqui a atribuição, a criar um objeto que não é arbitrário. Este A não é arbitrário porque este A até sei que é um tetraedro. E estou, digamos, a criar um objeto pseudo-arbitrário. Bom, se tenho este objeto pseudo-arbitrário, a partir daqui faço a demonstração normal, que é, se há um cubo, então existe esta regra. Esta regra é válida para todos os tetraedros, também há de ser válida para o tetraedro A. E, por conseguinte, finalmente, se é válido para o tetraedro A, então é válido para todos. O A é maior que si próprio. Okay? Reparem que, digamos, formalmente, mas com este erro incluído, eu consegui provar uma fórmula para um objeto que, em princípio, foi atribuído arbitrariamente, e, por conseguinte, essa fórmula é válida para todos os objetos, ou seja, qualquer que seja o objeto, se x é um cubo, então x é maior que ele próprio. Por outro lado, esta fórmula está dentro desta hipótese, que eu chamei o nome A a este objeto que existe, mas como esta fórmula não contém o nome A, esta fórmula pode ser isolada da hipótese, pode ser retirada da hipótese e dizer finalmente que qualquer que seja o cubo, ele é grande. A forma de fazer retirar a fórmula da demonstração é dizer que esta fórmula foi obtida por instanciação, ou por eliminação deste existencial, que ocorre na linha 2, usando a demonstração de 3 até 10. E por conseguinte, consegui provar que um cubo é maior que si próprio, todos os cubos são maiores que si próprios, o que é um disparate, e o disparate foi claramente na atribuição do nome A, pseudo-arbitrário, a este cubo, a um cubo, ok? E este nome não podia ser atribuído a um cubo, porque este nome já existia no contexto desta demonstração, e em particular tinha sido atribuído a um tetraedro, e por conseguinte, atribuir o mesmo nome a um tetraedro e a um cubo, de certeza que vai dar disparate. Ok? Por isso, isto basicamente são as 4 regras do sistema de dedução natural agora para a forma quantificada. 2 são óbvias, não é? O que é válido para todos é válido para qualquer um. Se é válido para um, é válido para algum.
As outras duas pressupõem a atribuição de nomes ou objetos arbitrários ou objetos que eu sei que existem, ok? E retirar depois as fórmulas, a atribuição do nome pressupõe uma hipótese e retirar as hipóteses, retirar a fórmula dessas hipóteses. No caso do existencial, quando o nome que eu atribuí não apareça na fórmula. No caso da universal, quando uma fórmula for, digamos, provada. Este é mau exemplo, porque este aqui tem o erro. Okay? Vamos ver aqui o exemplo anterior, que está correto. Por isso, no caso do universal, quando o nome que é arbitrariamente, aliás, o nome que é arbitrariamente atribuído a um objeto, ok? Concluir uma fórmula nesse objeto, aí podemos fazer, como o objeto é arbitrário, podemos generalizar isso para todos os objetos. Ok? Ok, não sei se tem alguma dúvida em relação a isto. Hoje não ia dizer muito mais do que isto. O que estas novas regras permitem é fazer aquilo que... vou parar aqui o share. Por isso, com estas novas regras, vamos ver na próxima aula como é que nós podemos ver-nos livres, digamos, daquelas regras, digamos, da distinção do que é uma consequência analítica e uma consequência lógica, na medida em que, se usarmos os axiomas do domínio, isso, tudo o que sabemos sobre, neste caso, sobre o domínio de Tarski, sobre os mundos de Tarski, se nós conseguimos axiomatizar tudo o que sabemos sobre os domínios do Tarski, e nós conseguimos fazer isso usando quantificações, okay? Temos que, por exemplo, todos os objetos ou são cubos, ou são tetraedros, ou são dodecaedros, e podemos dizer também que não existem objetos que sejam grandes e pequenos ao mesmo tempo. Enfim, todas as fórmulas com fórmulas quantificadas conseguimos explicar tudo o que sabemos, explicitar tudo o que sabemos sobre o domínio do Tarski. E, por conseguinte, a partir da altura em que tínhamos essas fórmulas como axiomas, as nossas demonstrações apenas lógicas conseguem demonstrar, as nossas demonstrações apenas por métodos lógicos, okay, conseguem demonstrar tudo o que podemos demonstrar sobre os mundos do Tarski. Okay? Por isso é isso que iremos fazer na próxima aula, é ver quais são os axiomas do Tarski. Aliás, já vimos alguns, mas vamos sistematizar isso um pouco melhor e fazemos algumas demonstrações com estas regras novas, demonstrações que passam a ser demonstrações, digamos, nos mundos do Tarski. Não sei se tem alguma dúvida, se querem perguntar alguma coisa nesta altura. Bem, parece que não. Ninguém está com dúvidas. Parece que terei sido suficientemente claro, por isso vamos parar então por aqui e encontramos na sexta-feira, ok? Até sexta. Bom, até sexta então. Até sexta. Tchau, até sexta.